Olá, sejam bem-vindos, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Programa Florescer Violeta. Eu sou Sidney Rosa, terapeuta integrativo, integro algumas terapias e a base é a psicanálise. Eu sou psicanalista e a base do trabalho é a psicanálise para a gente poder entender esse inconsciente que movimenta 90% das nossas ações. Bastante coisa, né? Se você não tem consciência do seu inconsciente, você vai ficar agindo dessa maneira que você age hoje, né? Porque você não tem a consciência do que está te levando a essas ações ou não ações, né? Então é importante você entender, é importante você se permitir entender de que maneira esse seu inconsciente está te direcionando, está te dirigindo, de que maneira? Porque esse inconsciente, 80% dele é alimentado na nossa fase infantil, desde que a gente está na barriga da nossa mãe até, em média, 10 anos. Então, olha como você pode estar infantilizado, como você pode estar infantilizada e você nem está percebendo. Você, de repente, não está nem percebendo o quanto você está infantil. O quanto você está tendo, o quanto você está tendo comportamentos infantis. Você já se percebeu? Você já percebeu? Será que em algum momento você já se deu conta de quanto você pode estar sendo infantilizado, quanto você pode estar sendo infantilizada? Você é aquele adulto que está sempre buscando algo, que está sempre reclamando de que ainda que as coisas não estão bem, que está sempre insatisfeito, que está sempre insatisfeita. Quem que é que está insatisfeito aí? Quem é que está insatisfeita aí? É a sua criança. Não é aquela criança interior, que muitas linhas terapêuticas trabalham, Cuide da sua criança interior, É você criança, Existe aí esse entendimento da criança interior, sim, claro. Mas o que eu estou falando aqui é do seu comportamento infantil da época em que você era criança, Que é essa época em que o teu inconsciente é alimentado em 80%, que é desde que você estava na barriga da sua mãe até 10 anos. Então, dependendo de como foi essa sua infância, de que maneira as pessoas que estavam ali no seu dia a dia, o que elas te ensinavam, o que é que elas foram falando e principalmente, mais do que falar, principalmente agindo de uma maneira que foi gravando nesse seu inconsciente, que você hoje talvez ainda não tenha a consciência, a devida consciência, mas está aí no seu inconsciente e fica atuando. Esse inconsciente, ele é absolutamente atuante. Ele atua o tempo todo, principalmente quando nós nos deparamos, quando a gente está de frente com algo que remeta a algum momento dessa infância, que não precisa necessariamente ser um trauma, mas que me remeta ao que essa criança, ao que você, criança, vivenciou. Olha que interessante isso. Mas eu não me lembro da minha infância, eu não lembro de nada da minha infância. Talvez você nem precise lembrar. Mas no trabalho terapêutico, quando eu começo a perguntar como é o seu pai, o que o seu pai faz,
O que o seu pai fez? De repente seu pai já desencarnou, sua mãe já desencarnou, mas você vai me contar um pouco da sua história desde quando você lembra. Desde quando você lembra, desde quando você tem lembranças, você vai me contar. E eu vou mostrar para você que as tendências dessa sua mãe, desse seu pai, avô, tio, irmão mais velho, enfim, né? Dependendo do que você me fala deles, fica claro, né? Fica nítido de que maneira foi essa sua infância. E aí você vai tendo cada vez mais clareza. Você poderá ter clareza, né? O trabalho terapêutico é um trabalho de acompanhamento semanal, e durante essas semanas eu vou te perguntando, você vai me falando, a gente vai conversando e eu vou mostrando para você, né? E esse trabalho terapêutico, muitas pessoas têm uma percepção muito clara e até rápida de tudo isso. Outras pessoas não querem, né? De repente não querem, né? Inconscientemente elas não querem acessar, né? Por quê? Porque quando eu acesso, né? Quando eu levo você, terapeuticamente falando, quando eu levo você a acessar isso, você não tem mais como dizer assim, ai, mas eu não sabia disso. Eu fazia sem saber, agora eu sei, né? Então agora você sabe. E aí você não vai mais poder usar isso como argumento, argumento entre parênteses, desculpa, né? Você não vai mais poder usar isso como desculpa, né? Então por que que muita gente tem a clareza, percebe, e nesse trabalho terapêutico ela fala, opa, peraí, eu não quero perder essa minha muleta, eu não quero perder essa minha bengala, eu não quero perder esse meu apoio. Eu me apoio tanto nessa ideia de que, meu pai foi muito ruim para mim, meu pai foi ausente, minha mãe me abandonou, né? E aí, com essa desculpa, com esse movimento, com essa fala, com esse argumento, com essa justificativa, você vai justificando os teus nãos. Tudo aquilo que você se propõe e não faz, tudo aquilo que você gostaria de fazer e não faz, né? E aí você tem um grande argumento, socialmente até aceito. Mas ele perdeu a mãe, mas o pai dele não foi presente. Então isso te ajuda a continuar não se movimentando, né? Isso te ajuda a continuar não se movimentando, porque você continua utilizando esse argumento. E você não quer deixar de usar? Racionalmente, talvez você queira. Racionalmente, você sabe o quanto seria importante você melhorar, você deixar de usar, você ter um outro comportamento. Racionalmente, você sabe. Mas quanto que inconscientemente você quer? De novo, esse inconsciente, ele movimenta muito a nossa vida. E você precisa cada vez mais ter essa consciência. Mesmo que você não faça nada com ela. É difícil, né? É difícil você não fazer a partir de ter essa consciência. Difícil você não fazer. Mas talvez você não queira, né? E tá tudo bem, é você com você. Mas pelo menos você tem a consciência. Pelo menos você tem ferramentas para fazer diferente, para deixar de fazer da forma com que você está fazendo e colocar em prática tudo aquilo que você quer. Mas precisa deixar de ser essa criança mimada, precisa deixar de ser essa criança birrenta que você está sendo. Ou não, né? Algumas pessoas são. Né? Então, não tem um monte de adulto que faz birra? Nossa, tem um monte, né? E quanto
né? Quanto disso é a criança mesmo, que foi lá na fase infantil, lá naquela fase de 0 a 10 anos, ela foi birrenta. Ela continua exatamente igual. Para um pouquinho para pensar nisso, reflete um pouco. Quanto que você está insatisfeito, quanto você é insatisfeita com a vida, com tudo. Quanto que você não consegue dar valor, quanto que você não consegue ter gratidão sobre tanta coisa que você já conquistou, que você conquista diariamente. Quanto que você não está sendo ingrata, não está praticando a gratidão. Não é? Quanto você foca talvez naquilo que não está legal, e eu entendo que pode ter, sim, somos humanos. Dificilmente alguém vai dizer para você: estou 100% bem, estou 100%, tudo na minha vida flui, tudo na minha vida está uma maravilha. Desconheço quem possa estar assim, porque não é assim, a realidade humana não é essa, né? A realidade humana não é essa. A realidade humana é uma realidade de desafios. Como você os encara, de que maneira você encara os teus desafios é que vai fazer a diferença, né? É isso que vai fazer a diferença. Agora, essa é a nossa realidade, essa é a realidade humana, é a realidade do processo de evolução, de crescimento pessoal, né? Essa é a realidade. Agora, você fica mais no negativo ou você tem conseguido ter gratidão por aquilo de positivo que acontece na sua vida? E eu não conheço você, eu não conheço você que está me ouvindo, mas eu posso apostar, e eu apostaria, que na sua vida você tem muito mais para agradecer do que para reclamar. Não te conheço, mas eu aposto com você que você tem muito mais para agradecer do que para reclamar. É você com você, né? Não é você com os outros, né? Não é você com os outros. É você com você, é você ter esse sentimento com você. É você conseguir olhar para tudo que você já conquistou, para tudo que você já fez de bom, para tantos momentos bons que você teve, para tantos momentos felizes que você teve. Olhar para todos eles, olhar para alguns deles, olhar para um deles e sentir o sentimento de gratidão. E sentir esse sentimento. Perceber como ele vai fazer diferença para você. Quando você vivenciar esse sentimento de gratidão. Mas isso é coisa para adulto. Isso é coisa para adulto. Não dá para você falar isso para uma criança, óbvio. A criança é uma eterna insatisfeita. A criança, ela sempre quer mais, né? O ego dela está em formação. O nosso ego é uma instância psíquica. Não dá para não ter, não tem como não ter, é óbvio que tem que ter, mas esse ego tem que estar em equilíbrio. E esse ego começa a ser construído exatamente nessa fase infantil, a partir principalmente dos 2 anos. De 2 a 5 anos é um dos grandes momentos de construção do ego. Nessa fase, a criança ela precisa ser frustrada, adequadamente frustrada. Ela precisa ser, porque senão ela cresce com o ego cada vez mais inflado. Se ela não é frustrada adequadamente, tudo que ela quer é dado, tudo que ela pede se faz, tudo que ela quer na hora, e vai fazendo, ela vai acreditando que tudo é dela, que tudo pode, que tudo pertence a ela.
E ela sempre vai querer mais, porque ela está conhecendo, ela está descobrindo a vida, ela está descobrindo as coisas. É uma criança absolutamente sem essa noção. Então ela quer, ela pede, ela quer, ela pede, ela quer. Cabe aos adultos frustrá-la adequadamente. Aí, se essa criança não é frustrada adequadamente, ela cresce com esse ego mais inflado, já vai, né, inflando, construindo esse ego mais inflado, e ela, na fase adulta, não aceita ouvir não. Ela simplesmente não aceita. Como assim você vai falar não para mim? Como assim você não vai me dar o que eu quero? Isso é meu, eu tenho direito, você tem que me dar. Infantilidade. É a criança que continua insatisfeita, querendo mais, querendo tudo, querendo do jeito que ela quer, na hora que ela quer. Você tem sido assim? Como é que está aí? Né? Dá uma refletida aí, pensa um pouco. Como é que você tem lidado com a vida? Como é que você tem lidado com o seu companheiro, com a sua companheira? Como é que você tem lidado com seus pais, com seus filhos, com seus irmãos, com seu chefe, com seus colaboradores? Como é que você tem lidado com a vida nesse aspecto? Infantil? Infantilmente? Ou de uma forma adulta? Entendendo que não. Você não vai ter tudo. Não tem. Não vai ter. Ponto. Não vai ter. Né? Entenda. Busque esse entendimento. Busque esse equilíbrio. Né? Para que você consiga se frustrar menos. Porque senão a sensação de frustração, o sentimento, não é a sensação, o sentimento de frustração, ele vai chegar. Ele é real, a frustração é real. Desejou, não aconteceu, frustrou. Desejou, não realizou, frustração. Quantos são desses teus desejos absolutamente infantis da sua criança? Dessa sua necessidade infantil. Quanto é disso? E você não vai conseguir, porque não é isso que eu comecei falando. Não vai ter. A vida adulta não é assim, né? Então você vai desejar, não vai conseguir, não vai realizar, vai se frustrar. E essa frustração vai te levar para algo muito sério, que a imensa maioria das pessoas vivencia, que é a autossabotagem, a autopunição, a procrastinação. Porque você deseja, não realiza e se frustra. Tem uma sequência emocional, né? Você que está ouvindo, talvez, pela primeira vez, depois entra lá no Google, procura lá no meu canal no YouTube, Sidney Rosa Terapeuta. Procura lá o meu canal, encontra lá o meu canal no YouTube, Sidney Rosa Terapeuta. Tem lá todos os programas que eu fiz aqui na Vibe Mundial estão lá. Esse daqui a pouquinho também vai estar lá. E você busca lá um sobre sequência emocional para você entender melhor esse desejo não realizado, frustração, autossabotagem. Tem lá, busque lá, sequência emocional. Então isso é uma sequência emocional natural do ser humano, né? Então, esse desejo infantil, essa infantilidade, essa insatisfação infantil, ela vai te levar para a frustração. E a frustração vai te levar para a procrastinação, para a autossabotagem, para a autopunição, né? Simples assim. Simples de explicar, inclusive. E se você quiser, você vai entender. Sair dessa sequência emocional, sair dessa infantilização, curar essa sua criança pedinte, birrenta, mimada, é o teu desafio. Esse é o teu desafio terapêutico. O teu desafio terapêutico é esse, é de você curar essa criança.
E só você, adulto, pode curar a sua criança. Só você, adulto. Não tem técnica, não tem remédio, não tem milagre, não tem que vá curar essa criança. E ninguém pode acessar essa criança a não ser você. Então, só você pode curar essas feridas emocionais, né? Essas feridas, esses danos emocionais, né, que foram causados, em geral, pelos pais. Claro que os pais não sabem que estão fazendo esse machucado, essa ferida, esse dano. Eles fazem com todo o amor que eles têm, né? Mas com esse amor, o super protege, cobra demais, enfim, e a criança vai sentindo isso. Mas esse pai, essa mãe, em geral, que causou essa ferida emocional, ela não vai poder curar, ela não tem acesso mais a isso. Então só você pode olhar para sua criança, para suas feridas. Ninguém mais pode fazer isso. É sua responsa. Quer saber mais sobre isso? Quer conversar comigo sobre isso? Me encontre aí no meu canal no YouTube, Sidney Rosa Terapeuta. Me encontre no Facebook como Sidney Rosa. Me encontra também no Facebook como Florescer Violeta, que é o nome aqui do programa, e também é o nome do meu espaço, onde eu atendo, no metrô Tucuruvi, em frente ao metrô Tucuruvi. 3 minutinhos, saindo da estação, você está no meu espaço. É muito facinho de chegar. Você me encontra no Instagram, também como Sidney Rosa Terapeuta, e também como Florescer Violeta. E você pode também, nesse meu canal no YouTube, você tem lá o acesso ao meu número de celular, fica ali aparecendo ele o tempo todo. Se você não estiver podendo anotar agora, na madrugada, você que está ouvindo agora aí, nesse horário original do programa, de 2 da manhã, já são 2h20, mais ou menos, 2h25. Se você não estiver podendo anotar o meu celular, depois você entra lá no YouTube, só não esqueça o meu nome, Sidney Rosa Terapeuta. E aí você me encontra. Mas se você puder anotar, DDD 11, né? Eu estou em São Paulo, na Zona Norte, em frente ao metrô Tucuruvi, facílimo acesso, facinho. DDD 11 98670 6310. 98670 6310. DDD 11 98670 6310. Tá? Esse é o meu celular, me manda uma mensagem, grava um áudio, envia no WhatsApp, marca a sua sessão, me pergunte sobre, se você tiver dúvida, se você quer perguntar, enfim, fique à vontade para entrar em contato comigo. Por qualquer um desses canais, né? Instagram, Facebook, pelo próprio YouTube ou pelo meu WhatsApp, pelo meu celular, né? A base do meu trabalho é a psicanálise, né? Que é disso que eu falei aqui o tempo todo, né? Sobre inconsciente, sobre ego, sobre instâncias psíquicas, né? Então a base do trabalho é a psicanálise, eu sou psicanalista. Mas eu trabalho também com a hipnose e trabalho também com as constelações familiares. Na parte técnica. E na parte energética, porque eu também atuo com a parte energética, eu trabalho principalmente com o Reiki tradicional, japonês, de Mikao Usui. Trabalho também com o Reiki xamânico, trabalho também com a energização xamânica, que é um trabalho profundo, de limpeza profunda, limpeza espiritual profunda, bastante importante e extremamente prazeroso, muito gostoso. As pessoas passam pelo processo e se sentem muito leves, né? Se sentem flutuando, né? Porque ele é de fato libertador. É um processo rápido, né? Você fica comigo 1 hora deitado, fica deitada na maca, relaxando apenas num profundo relaxamento, e eu vou trabalhando na energização xamânica, eu vou trabalhando com músicas xamânicas, com instrumentos xamânicos. Não uso a medicina xamânica, tá?
Mas fique à vontade para entrar em contato comigo e perguntar mais sobre tudo isso. Eu espero você em algum desses meus canais ou domingo que vem às 2 da manhã aqui na Vibe Mundial. Até lá!